Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E nesse episódio temos o mistério do fantasma do banheiro da Lissu. E, meu Deus, o Dish pelo menos aprendeu uma coisa com a Mau. O episódio começa não no ponto onde o episódio anterior terminou, e sim com a Mau e a Sekiru, que é uma das crias gêmeas, meio que limpando meio que a casa do Gokyo. E a Sekiru fala que a Mau vai ter que cuidar de uma concubina de alto nível, que não é a Gokyo. E nisso há um flashback do ponto onde meio que o episódio anterior terminou, onde a Lissu fala que tem um fantasma no seu banheiro. A Mau pergunta por que a Lissu não tenta consultar isso ao Jin. Pra Mau foi impossível ela não se meter nisso. Bom, a Mau é chamada pela Gokyo, que tá lá o Jin e o Gauchun. E a Mau percebe que a felicidade de ter sua bisó de boi fez a esquecer do caso do sapo. Um sapo de tamanho medianamente considerável. Bom, disse contar o caso do fantasma no banheiro da Lissu. E a Gokyo quer ajudar, mas ela não pode sair porque ela tá grávida. Então ela vai ter que mandar alguém meio que no lugar meio que dela. Então ela pede pra Rugyagi ir com a Mau. Mas o Jinx fala que isso é um caso muito secreto. E ele fala que considerando a situação, ele poderia tê-la de volta. E a Gokyoko, sim, eu vou emprestá-la. E daí eles vão ter esse sonho de novo. Só que dessa vez o Jinx tinha uma carta na manga. O Jinx coloca o dedo meio que pra cima da cabecinha da Mau e fala: eu gostaria de tê-la de volta. Esta Mau aqui. Sim, essa é a primeira vez que o Jinx se refere a Mau pelo nome. E, gente do céu, esse momento foi muito bom. Bom, e o Jinx fala que a Mau vai ter que guardar o segredo meio que aqui, ó. Ele toca nos lábios da Mau. E a Mau fica ligeiramente confusa. O cachorro de sair, ele vai atrás do Jinx e ele... Oh. Aí que a Gokyo pergunta: então, Mau, o que houve entre vocês dois na viagem de caça? E a Mau: é culpa do sapo. Depois, no dia seguinte, Jinx, Mau e Gauchun vão para a casinha da Lissu. Bom, Jinx, enquanto ele tava meio que deslumbrando a sua beleza, a Mau começa a fazer umas perguntas internas. Ela tá se perguntando até onde o Gauchun sabe sobre o Jinx. E até cria a teoria da conspiração que o Gauchun, na verdade, também não é um eunuco de verdade. Mas pensar nisso não adianta. Bom, a Lissu já se prepara para mostrar os fantasmas meio que no banheiro para o Jinx. E a Mau percebe as reações muito óbvias das concubinas da Lissu, porque elas são uma porcaria. Bom, a única concubina que presta é a chefe, que ele já os leva pro banheiro. Bem, a primeira sala é onde meio que a Lissu se croca. O banheiro meio que fica meio que na outra porta. A chefe explica que a dama Lissu falou pra ela que viu uma estranha sombra humana pela janela do armazém. O Jinx pergunta como era meio que assaltar o sombra, mas a Lissu tava com muito medo de falar. Nisso aparecem as piranhas e uma delas fala: eu acho que você deve ter visto errado. Lissu sempre quer chamar atenção para todo mundo. E essa aí já demonstra uma desgraçada, pois ela começa a criticar a chefe das damas de companhia da Lissu. E aí a Mau vê que pelo jeito arrogante que essa moça ela é a antiga chefe das damas de companhia. E deve estar frustrada porque meio que o seu cargo foi tomado por uma provadora de veneno. E não para de reclamar sobre isso. E nisso a Mau percebe algo no acessório de cabelo da mulher. Guarde isso porque isso vai ser importante. E nisso o nosso Jinx já vai dar a chavecada aqui na antiga chefe de damas de companhia. E dá aquela ludibriada. E só com simples eu tô com sede que as ratazanas já vão embora. Assim
Assim, a Lissu pode meio que falar livremente do assunto. A Lissu fala que naquela noite ela tinha acabado de tomar banho. Na verdade, ela sempre prefere uma temperatura mais fria, mas as damas de companhia sempre deixavam a água mais quente. Então acabou de se tornar um hábito de meio que tomar banho de água quente para depois a água esfriar. E foi assim que ela percebeu que as damas de companhia meio que não tinham uma boa opinião sobre ela. A Lissu sempre tomava banho sozinha na época onde estava no convento. A Canaã meio que sempre ia ajudar a trocar as roupas. Enquanto ela segava o seu corpo, ela sentiu um calor, então foi abrir a janela. Foi aí que ela percebeu que mesmo com as janelas fechadas, as cortinas estavam meio que se movendo. E viu um rosto branco dançando e rindo, enquanto a encarava. E só de lembrar isso, a Lissu começa a chorar. A Canaã era a única que estava por perto e ela também viu o fantasma. E essa aí tentou se aproximar para descobrir, mas o fantasma meio que desapareceu e a cortina parou como se nada tivesse acontecido. Mamãe analisa os fatos. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas se moviam. Não tinha como meio que encravento dentro da casa. A mamãe vai dar uma olhada e acha estranho esse arranjo de cômodos. Pois no Palácio de Jade, no Palácio de Cristal, mas que sempre tinha um quarto separado para o banheiro. E vê com um espaço para relaxar depois do banho. A mamãe pergunta sobre o armazém e meio que a Canaã fala que nem sempre esse cômodo foi um armazém. Bem, ela revela o motivo de ter filado no armazém porque meio que nesse espaço havia morfo. Mamãe compara aí que se fosse meio com os funcionários do Palácio de Jade, elas já teriam descoberto e feito a limpeza. O que é difícil de esperar dessas damas de companhia aí. E a base do prédio também meio que esteja apodrecida. E olha que esse prédio é novo. E foi construído desde que a Lissu entrou no palácio interno. Então a mamãe chega num ponto. Ela meio que decide ir ao banheiro. Então a mamãe acha o buraquinho que deve conectar os canais de água com o do palácio interno. E a mamãe pergunta pra Lissu que no dia que ela viu o fantasma, se ela tirou a tampa meio que do banheiro meio que por engano. E a mamãe calculando as cortinas balançando, as janelas fechadas e o canal de água, ela já meio que deduz quem é o verdadeiro culpado. Então já começa o caso. Bom, o Gachu tira meio que a parte do estante onde meio que tava o apodrecimento. E o Gachu vai pedir meio que a planta meio que do Palácio de Diamante para ver meio que a estação de canais aqui. E realmente tem um canal de água que passa por baixo. Quando a água quente meio que passa por aí, o vapor facilita o apodrecimento do chão e das paredes. Além disso, o chão meio que sobe por o vão, gerando vento e fazendo as cortinas se balançarem. Então a Lissu pergunta do rosto redondo que ela viu. E nisso a mamãe meio que acha um espelhinho, na qual esse espelho de cobra é muito precioso para Lissu. Até quando ela meio que pede para a mamãe tomar cuidado com ele. A Lissu fala que antes ela usava o bastante, mas agora ela tem um espelho que é enviado meio que os trouxe. E o espelho é feito de vidro, ou seja, deixa o reflexo mais nítido do que o cobre. E é difícil não preferir guardar isso, mesmo assim é de valor sentimental para Lissu. Meio que a Lissu meio que é precioso para Lissu porque foi uma herança da sua mãe. Parece um espelho comum, mas a mamãe decide testá-lo. A mamãe coloca em iluminação. A Lissu meio que faz, meio que aponta meio que melhor para refletir. E eles veem o tal rosto. Meio que essa é uma técnica chamada espelho mágico. Um espelho bem especial que meio que quando usado na luz pode mostrar meio que um texto ou uma imagem importante. Mamãe ouviu que ele é feito para aplicando elevações na superfície do espelho. E o pai adotivo da mamãe, o Laomei, falou que precisa ter habilidade bastante pra fazer um. E esse espelho tava meio que polido e teve que ter meio que projetado meio que na lua pra fazer o rosto. E junto com o vapor e o vento, fizeram esse fantasma. E a Lissu reconhece esse rosto, pois esse é o rosto da sua falecida mãe. E nisso ela pergunta pra sua mãe se a mãe que tá chateada com ela por ter parado de usar o espelho. Mal fala que isso só um bando de coincidências. Lissu fala que a sua mãe amava dançar e quando ela pariu ali sua saúde deteriorou. Não conseguia dançar mais e morreu um pouco tempo depois. E se pergunta se ela tava dançando assim como um fantasma. Bom, a Lissu chora e a Canaã vai lá confortá-la. E a mamãe vê que com a idade que a Lissu tem, ela merece uma vida tranquila. E talvez sua forma de lidar com a solidão no palácio interno fosse cuidar de todos os dias a herança da sua mãe. E a mamãe fala que ela não sabe como é sentir afeto pela sua própria mãe, porque sua mãe meio que cortou seu dedinho midinho. Só que a mãe da Lissu deve ter sido importante bastante para que ela carregasse essa saudade toda. E gente, esse caso da Lissu dá muita pena dar essa personagem, pois ela é uma menina
que tá sendo questionada pelas suas próprias damas de companhia. E falando nas piranhas, elas voltaram com o chá. E a antiga dama de companhia e a antiga chefe já vê a Lissu chorando. E aí ela já lança aqueles comentários dizendo que ela acha isso vergonhoso, fazer a frente do Tom. E a Mamau já entende qual é a fachada. Já é tarde demais de se fazer de sonsa. A chefe de dama, a antiga chefe já percebe que a Lissu ainda tá com o espelho. A antiga chefe já pega meio que o espelho e fala que já tem meio que o espelho das enviadas especiais, então não precisa mais dele. E nisso, pela primeira vez, a nossa Lissu se opõe. E ela consegue meio que recuperar o espelhinho. E, gente, deu orgulho pra essa menina agora. Boa, a antiga chefe se pergunta o que deu na Lissu. E nisso, é aí que temos a melhor cena do episódio. O Jinshi fala que o objeto, o espelho de cobre, é algo precioso pra Lissu. E que não é apropriado meio que pegar isso sem sua permissão. E a mulher fica... Mas aí ele tira o acessório de cabelo na qual ela estava usando. E pergunta se isso também foi presente da Lissu, deixando a mulher chocada. E aí o Jinshi fala que mesmo que fosse um presente, para uma dama de companhia como usa isso, com a marca de uma concubina de alto nível, não chegou a pensar que isso não seria apropriado. E nisso o tom de voz do Jinshi muda. Pois, ao contrário da voz serena que a gente conhece, o Jinshi adota um tom de voz parecido com o do Aqua de Oshinoko. E isso funciona porque meio que é do mesmo Seiyu. Gente, que momento maravilhoso! E a Mamau já confirma seu suspeito. O Jinshi sabia que essas damas de companhia não prestam. Ele não expõe, pois isso acabaria destruindo a honra da Lissu. Mas agora que ele tem evidência física, ele pode afirmar com firmeza. E o Jinshi fala: gostaria que você evitasse de agir como se fosse alguém que não entende seu lugar. E isso deixa a mulher de joelhos. Essa cena é maravilhosa. E a Mamau ficou com medo do Jinshi, sendo que foi a própria Mamau que meio que acabou mostrando essa tal hostilidade quando ela meio que não só bateu na uma das damas de companhia da Lihua, como também jogou o pó que meio que era da maquiagem que envenenou e matou seu bebê. Embora que o Jinshi tenha sido mais passivo-agressivo. E nisso temos mais uma cena da Shisui meio que sendo na verdade, da Shuren sendo o Enuko Chat. E nisso, na próxima cena, temos o médico charlatão chamando a gatinha de Mamau e a Mamau de mocinha. Mas é claro que a Mamau meio que nesse pó. E nisso a Mamau faz a pergunta: como os Enucos entram meio que no palácio interno? Bom, o médico charlatão fala que antigamente tinha um documento para quem entrasse no palácio interno, mas esses chifres que foram falsificados. E aí vou fazer meio que um exame físico, e a Mamau meio que faz esse gesto falando: apertando. Bom, eles são examinados por aqueles oficiais, e se não tiver meio que eles podem ir. E isso é feito sempre que eles entram e saem. E nisso a mamãe pensa que os únicos homens que podiam entrar no palácio sem do apertamento é o imperador e seus familiares. E ela quase chega na conclusão que o Jinshi é o Kaisugen, que é o irmão do imperador. Mas a mamãe meio que descarta essa possibilidade. Nisso a mamãe meio que é tocado no assunto dos eunucos novatos. E a Mamau é que fala que havia 30 eunucos. Enquanto isso, já temos a novela de Inshin e os seus segredos. O Gaucho fala: quando você vai contar ela? E eu disse: no momento certo. O Gaucho fala que a atitude do Jinshi tá ficando mais óbvia e menos natural. E a Mamau tava olhando como se fosse uma minhoca morta. E o Jinshi: cala a boca, eu sei. Ou seja, ele já se ajeitou que a Mamau vê como inseto. Gaucho fala pro Jinshi decidir logo, senão eu vou ter vários problemas. Assim, pra ela entrar no lado deles o mais rápido possível. Só que o estrategista vai interferir. E o estrategista é o Lacan, que é o pai biológico da Mamau. E o Gaucho:
Lute veneno contra o veneno, senhor. E o Lacan, que é uma pessoa que até o imperador meio que respeita. Ninguém sabe o que passa na cabeça dele. Sim, se chama Mau Mau. E a regra silenciosa meio que do palácio é não interferir com o Lacan, a menos que fosse necessário. Mas se eles quiserem a Mau Mau do lado deles, eles vão ter que lidar com ele. E o Jinx quer contar a verdade pra Mau Mau. Ele quer contar sobre seu verdadeiro eu e do porquê que tá nessa posição. Mas depois disso, como ela vai reagir? E isso é um grama muito bom nesse romance de época. E também o Jinx tá lidando com o fato do velho clássico Dona Maria deixa namorar sua filha. Mas no caso é, Lacan, me deixa namorar sua filha. Bom, eles têm mais casos pra resolver e esse deles é relacionado a Lolan. Tem muito cego, suas roupas chamam atenção, arruinando o clima do palácio interno. Mas aí temos um novo caso. Uma dama de corte tá tentando flertar no eunucos novatos. O Jinx já esperava por essa, pois grande parte do trabalho deles vem pra ele. E até planejaram dividi-los entre os filhos em certas divisões, mas considerando suas habilidades, são todos escravos de uma terra distante. Então preciso pensar nisso com mais cuidado. E aí meio que o Jinx fala, ai que dor de cabeça. E o Gachu, melhor você aceitar. No dia seguinte, o Jinx e o Gachu estão inspecionando os eunucos. E um deles tem um rosto de Shiren, na qual tá disfarçando bem, pois esse aqui, ela tá vestindo, meio que ela pode estar fingindo meio que um braço meio que todo torto, pois meio que ele sofreu bastante abuso, que deixou o lado esquerdo do corpo dormente. Mas o Surei tá ficando muito popular, e deixando todas as empregadinhas com um crise de bissexualidade. E meio que o Gachu tava olhando pro DC, porque ele meio que tava fazendo as mesmas coisas. Ele é inteligente e atencioso com as mulheres. それにしても人気者だな。ええ、頭はいいらしく、女官たちへの気配りがうまいのです。なんだ、 あなたが言えることですか。 Bom, o Jinx fala com os eunucos que imagina que eles ainda não estejam acostumados, mas desenvolverão trabalhos mais adequados para todo mundo. Mas aí o Jinx ouve um caos meio que rolando, e ele vê que era um caos de um eunuco que meio que tava reclamando porque um gelo muito potente para uma concubina de alto nível foi quebrado. E o episódio termina com esse cliffhanger, pois meio que a Xiaolin meio que se meteu nessa furada. E ela tava segurando meio que um acessório de cabelo. Bem, gente, esse episódio, meus amigos, esse episódio foi muito bom. Temos mais aprofundamento para Lissu e o Jinx, meus amigos. O Jinx foi fenomenal. Eu repito, fenomenal. Pode colocar aquela antiga chefe de dama de companhia no seu devido lugar. E no próximo episódio teremos Xiaolin chorando, alguém protege essa menina, na qual a Mau Mau faz ao tirar a Xiaolin aqui do nenuco do gelo. A fitinha de cabelo da Mau Mau cai. Jinx mais uma vez dando uma chavecada na Mau Mau. Mau Mau, Su e a Xiaolin vão fazer alguma coisa junta. Jinx sim, meio que parece humano com essa proximidade dessas crentes. Mau Mau, que vendo como tá o bebezinho novo da Gokyoko. E o que parece ser a cena do pato da Gokyoko, na qual quem vai fazer será o nosso Lolman, o antigo, o pai adotivo da Mau Mau, que vai fazer o parto. Ou seja, o cara vai estar de volta meio que para o seu antigo trabalho. Esse foi o episódio 14 da segunda temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy e fui!